Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e se você acompanha o nosso grupo no Telegram, você pode ter se deparado hoje com essa imagem que um dos nossos membros compartilhou com a gente. É uma pesquisa da Bloomberg. E o que essa imagem mostra? Ela mostra alguns indicadores projetados das bolsas mundiais e eles estão organizados por ordem de duration, da maior duration até a menor duration. A duration é o tempo esperado para que o investimento gere o seu retorno total. Então, por exemplo, a bolsa da Índia levaria 22 anos para ter o retorno, já a bolsa brasileira 16,6 anos. Para os países de mercados emergentes, aqui a gente pode ver emerging markets, a média é de 18,4 anos, ou seja, o Brasil, até em comparação com os emergentes, ele tem um tempo menor, um tempo reduzido. Isso se deve principalmente aos bons múltiplos projetados das bolsas. Nessa segunda coluna, a gente pode ver a projeção de 12 meses para o PE. O que é PE? Price over Earnings, ou, em português, preço sobre lucro. Então a projeção seria que a Índia teria um PL de 23 vezes o seu lucro, os Estados Unidos de 22 vezes o seu lucro, e aí por aí você pode ver todas as bolsas. Vou pegar, por exemplo, aqui a China, de 11 vezes o seu lucro, e o Brasil com 7,4 vezes o seu lucro, sendo a bolsa nesse indicador mais barata do mundo. E um fator muito curioso em relação a esse baixo PL projetado pela Bloomberg é que o Brasil ele tem um dos maiores ROIs esperados, de 16,1%, ficando atrás apenas da Suíça e dos Estados Unidos, batendo mercados como, por exemplo, a Índia, a Suécia, também aqui, cadê a China? Aqui, ó, 10,4 de ROI, ou seja, o Brasil tem uma rentabilidade elevada, esperada, certo? Com uma projeção de múltiplos baixos. Isso reforça a ideia que a nossa bolsa está em níveis muito confortáveis. E uma coisa que eu gosto de relacionar em relação ao ROI e a também o Price to Book, que seria o PVP, é que o Brasil ele tem um alto ROI com um dos menores PVPs desse gráfico que a gente está observando. Então se eu pegar, por exemplo, o ROI do Brasil de 16,1 e dividir pelo seu PVP, ou seja, fazendo um ajuste pelo valor patrimonial que a média das empresas serão negociadas, isso aqui lembrando é só apenas uma projeção, e dividido então por 1,47, a gente tem um ROI ajustado de 10,95%. Se a gente fizer o mesmo cálculo nos Estados Unidos, que é 17,5, e dividir por 5,21, a gente vai ter um ROI ajustado de apenas 3%. Ou seja, até nesse indicador mostra-se que o Brasil ele é uma das bolsas mais baratas do mundo. Outro indicador interessante é a questão do dividend yield esperado de 7,04%, que ganha de lavada de aí praticamente todos os mercados, ficando bem perto apenas aqui da Itália, aqui também da Austrália, mas mesmo assim com 2 pontos percentuais acima deles. Se você pegar uma bolsa americana, por exemplo, ela tem um dividend yield de apenas 1,26%. E por que isso acontece? Isso aqui está muito relacionado com a questão do PL dessas bolsas. Então, a bolsa americana tem um dividend yield de apenas 1,26%, porque o PL dela está aqui na casa dos 22 vezes o seu lucro. Ou seja, mesmo a empresa pagando 100% do seu lucro, ela não geraria um dividend yield tão bom. Aqui no máximo aqui seria algo entre 4% e 5%, pagando 100% do seu lucro. Já o Brasil, ele tem um indicador de 7,4 vezes e um dividendo consequentemente esperado muito maior, de 7%. E hoje na bolsa a gente pode encontrar muitas empresas acima de 7%. Lembrando, pessoal, o conteúdo do canal é educacional, informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. E apenas a título de curiosidade, eu vim aqui no site do Investidor 10, entrei na busca avançada de ações e inseri esses múltiplos esperados e dei uma busca. Então eu coloquei aqui empresas com um PL entre 0 e 7,4, que é esperado para os próximos 12 meses, um BVP entre 0 e 1,5, porque eu não consigo colocar valor quebrado, então eu coloquei 1,5, um dividendo de no mínimo 7% e um ROI a partir de 10,8%. Como resultado, olha o que eu obtive aqui, uma lista extensa de ações, com 20 ações, e a gente vê algumas empresas muito famosas, como por exemplo
A Petrobras, sendo negociada a 6 vezes o seu lucro, com um dividendo dos últimos 12 meses de 16%, e espera-se que a Petrobras ainda vai pagar um bom provento, um ROI de 21%, um PVP de apenas 1,3%. A gente tem outro aqui, por exemplo, a Vale, com um PL de 5 vezes o seu lucro, um ROI de 23 vezes. E o Banco do Brasil, que é uma empresa que eu falo bastante aqui, com 4,6 vezes o seu lucro, um ROI de 18% e abaixo do seu valor patrimonial. E todas essas empresas aqui têm dividendos bem elevados. Se você vier aqui então e colocar essa mesma consulta que eu fiz, você vai ter várias empresas interessantes para você estar estudando. E algumas delas que eu já trouxe aqui, né? Por exemplo, o Banco Paine, que já veio participando aqui do canal, o Banco ABC, que eu já citei, a Copasa, a CEMIG, Banco do Brasil, ou seja, são muitas empresas que também fazem parte da minha carteira e que são conhecidas por todos. Então o Brasil tem muitas oportunidades, muitas empresas grandes, sólidas, com resultados recorrentes, consistentes e crescentes, que isso é muito importante, sendo negociadas a múltiplos muito baratos. O estrangeiro e os fundos institucionais hoje estão fora da nossa bolsa, e isso gera pra gente muita oportunidade de comprar excelentes empresas a bons preços. Então pessoal, falei um pouquinho hoje então sobre como a bolsa brasileira tá barata em relação às bolsas mundiais. E se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Segue a gente no Telegram para acompanhar mais informações como essa que eu acabei de mostrar. Segue a gente também no Instagram. A gente faz todo dia vídeos falando sobre os números de mercado com o André sempre postando aqui com a gente. Também temos aulas sobre bolsa junto com o Thiago, falando sobre o que são os dividendos, o que são ações, e também temos algumas notícias sobre empresas. Aqui temos Banco do Brasil, Banco Paine, Copasa, enfim, também estamos trabalhando com lives e mais pra frente muitos mais projetos que a gente está planejando. Então obrigado pessoal, até a próxima e tchau!